Antes de começar a fazer a ficha técnica, eu preciso fazer alguns cadastros que vão compor essa ficha técnica. Então, eu tenho que vir em diversos, sequência de produção, sequência de produção. Aqui, eu já cadastrei até de antemão, mas aqui que eu vou fazer os cadastros eu cadastrei costura, embalagem e estamparia. Então, o que é essa sequência de produção? A sequência de produção é os processos que vão ter dentro da cadeia produtiva. Então, assim, eu posso ter estamparia, costura, aplicação, bordado, embalagem, revisão. Isso vai depender de cada cliente, porque cada cliente vai trabalhar de um jeito. Passadoria, tem alguns clientes que trabalham com camisa social. Então, assim, você tem que perguntar para o seu cliente o que ele vai querer controlar dentro do processo produtivo. Porque às vezes ele tem, sei lá, uns 7 processos produtivos, só que 5 deles são internos. Então ele precisa apenas controlar 2, que é o que ele manda para fora. Vamos supor, ele tem a costura, ele tem a revisão, ele tem bordado, ele tem tudo dentro da empresa. O que ele não tem? Ele não tem a estamparia e a embalagem. Então, dá para a gente fazer estamparia e embalagem se ele não quiser controlar os outros, é claro, né? Tem que questionar isso sempre para o cliente. Mas assim, não adianta a gente encher de sequência de produção aqui, porque vai ficar muito massivo para o cliente movimentar isso tudo, dependendo de quem está fazendo e tal, se ele tem uma pessoa específica para isso ou não, mas também tentar deixar o mais enxuto possível para facilitar a vida do cliente também, beleza? Então aqui eu vou trabalhar só com 3, que é praticamente o básico de uma confecção que o pessoal trabalha. Então, ok, cadastrando essas 3 aqui, o que eu preciso cadastrar agora? Eu tenho que vir aqui, diversos, ficha técnica, parte da peça. O que é a parte da peça? A parte da peça é a parte do produto que a matéria-prima vai pertencer. Então, eu cadastrei aqui, já tinha blusa e calça, eu cadastrei corpo e manga. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com uma camiseta no nosso treinamento. Então, corpo, que é a parte principal da minha camiseta, e a manga dela, beleza? Então, ok, cadastramos sequência de produção e parte da peça. O que eu preciso fazer agora também? Eu tenho que vir aqui e cadastrar a tabela de preço por facção. O que é isso aqui? Nessa tabela de preço por facção, eu vou informar o preço de cada processo produtivo que eu tenho ali. Então, assim, como eu cadastrei a sequência de produção, a estamparia, costura e embalagem, eu vou vir aqui na tabela de preço por facção e vou fazer o mesmo cadastro, com o mesmo nome, para não confundir o cliente também. Então, eu dou um mais aqui, venho aqui e coloco estamparia, embalagem, costura. Beleza. Fiz os 3 cadastros igual eu cadastrei a minha sequência de produção. Beleza. Feito isso, agora a gente pode ir para a nossa ficha técnica. Então, nós vamos vir aqui em cadastrar, ficha técnica de mercadorias. Ele vai abrir a tela. Eu vou colocar a minha referência da camisa que eu cadastrei lá no ERP antes, então vai ser a 0087. É a camiseta RZ. Então aqui, eu fiz 3 variantes, fiz branco, preto e fiz o mesclo. Esse mesclo aqui é muito interessante a gente vamos se atentar nele. Beleza. Então, antes de eu começar a cadastrar, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá informar a sequência e o detalhamento da produção. Então eu venho aqui, aperto 1, coloco. Tem que ser na sequência que a peça vai ser produzida. Algumas peças a gente costura primeiro, estampa depois. Outras peças, a maioria delas no caso, a gente estampa e costura. A nossa peça não vai fugir do padrão. Então a gente vai estampar ela primeiro. Eu vou botar estamparia. Local do processo. O que é esse local do processo? O local do processo é se eu quiser cadastrar um local do processo específico para essa minha sequência de produção. Sei lá, é uma referência específica do meu cliente e ele vai mandar apenas costurar numa facção específica ou vai mandar estampar num cara lá que ele tem uma máquina especial, alguma coisa assim. Então, eu quero informar esse local do processo para não esquecer de mandar para esse meu terceirizado ali.
Então, eu venho aqui em informo o local do processo, que eu faço o cadastro, aqui, ó, cadastrar diversos, sequência de produção, locais e processos, correto? Mas quase ninguém trabalha com isso aqui. Então, só se o cliente perguntar, explica isso para ele, mas acredito que ele não vai utilizar isso aqui muito não. Beleza. A próxima é a costura e a outra sequência é a nossa embalagem. Beleza. Então, um ESC aqui, ok. Fiz a sequência de detalhamento de produção, o que eu vou fazer? Valores para facção. Então, aqui eu vou informar os valores de cada processo que eu estou fazendo lá. Então, a estamparia, eu vou pagar R$ 1,50 para estampar. Aí eu venho aqui, costura, eu vou botar R$ 2,00 para costurar. E a minha embalagem, 20 centavos. Beleza. Para que eu preciso fazer esses cadastros aqui? Para lá na hora que eu fizer a sequência de detalhamento de produção, eu informar a tabela de preço que eu estou fazendo, o sistema vai puxar sozinho para mim esse valor aqui. Então é interessante a gente colocar aqui para o cliente não ter que ficar preenchendo toda a vida manualmente lá o valor que ele está fazendo. Então ele vem aqui e faz. Ah, mas o Bob, e se ele mandar para duas facções diferentes? Vamos supor, né? Ele manda costurar, ele tem duas facções diferentes e ele paga preço diferente, porque uma facção, a qualidade da costura dela é melhor, então ele paga sempre um precinho a mais. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente precisa cadastrar lá na tabela de preço por facção o nome da facção que esse cara está mandando, e aí a gente coloca o preço aqui, não sei o que, facção da Maria e facção da Ana. Eu vou cadastrar a facção Maria, facção Ana, vou colocar aqui o preço de tantos reais para a facção da Maria e de tantos reais para a facção da Ana, beleza? Se tiver diferenciação de preço por facção, eu preciso colocar aqui então, cadastrar o nome desse meu terceirizado e colocar o preço aqui, beleza? Vamos só dar uma olhadinha nessas partes aqui, ó, fotos. Aqui o que eu faço? Aqui se eu quiser ter alguma foto do produto que eu estou fazendo e tal, ele abre essa tela aqui para mim. Então o que eu preciso fazer? Clicar com o botão direito, carregar a imagem, ele vai abrir para mim aqui, né, uma tela de busca para eu pegar e buscar essa imagem, se eu quiser colocar aqui, e lembrando que eu posso colocar quantas fotos eu quiser, tipo, eu quero a foto das costas da peça, então eu colocaria aqui a sequência, digitaria costas, ia pular ali, ia digitar outra coisa, frente, entendeu? Então, assim, eu posso colocar várias referências, várias fotos aqui se eu quiser trabalhar com elas. Instrução de lavagem. Isso aqui, se você quiser trabalhar com etiqueta e tal, mas isso aqui é um pouco mais avançado, então eu não vou explicar isso aqui para vocês. Esse diverso, para que é o diverso? Isso aqui, ó, é para quando eu quiser informar uma referência de segunda. Lá na frente, na hora que eu explicar a remessa de facção para vocês, o sistema ele dá a opção de eu informar o retorno de uma peça sendo peça de segunda. Vamos supor, a referência que a gente está trabalhando é a 0087, que é a nossa referência da peça de primeira qualidade. Se eu mandar para costurar alguma coisa, tivesse um furo na malha, alguma coisa que faz essa peça virar uma peça de segunda qualidade, e eu quiser controlar dentro do meu estoque ali, um estoque só de peça de segunda, eu tenho uma referência padrão lá que eu uso para peça de segunda, né? Ah, peça de segunda. Por quê? Porque eu vendo no quilo isso. Então eu cadastraria aqui qual a referência que essa 1087 vai se transformar quando ela virar uma peça de segunda. Então eu colocaria aqui e na hora de dar a entrada no estoque, que é o último processo do PCP, em vez de entrar na minha referência 0087, ele vai entrar na referência que eu informei aqui, que é a minha referência de segunda. Beleza? E aqui medidas é se eu quiser trabalhar com tabela de medidas para peça. Se eu quiser trabalhar com largura, comprimento, a altura da bainha, várias coisas aqui. Isso aqui é mais o cliente vai saber o que ele está fazendo aqui, porque é provavelmente alguém que conhece do processo produtivo. Então, isso aqui você só explica para ele o que significa, que ele já vai saber o que é, beleza? Então, vamos lá para a composição da peça. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui embaixo, vou dar um espaço Enter, para ele abrir a tela de busca para a gente.
A primeira coisa que eu vou cadastrar a malha da nossa blusa. Então eu vou digitar aqui, meia malha, e vou dar uma atualizar filtro. Opa, vou pegar aqui por descrição. Vamos pegar a nossa malha 100% algodão. Beleza. Então ela tá a malha 100% algodão, é o nosso produto base, que é o produto que foi cadastrado lá no ERP, né? Lembrando que lá no ERP apenas faz o cadastro do produto base. Não faz o cadastro de meia malha branca, preta e mescla, porque isso o PCP vai fazer pra gente. Então, o tipo de variação que essa malha vai ter. O que é o tipo de variação? É como ela vai variar dentro da minha ficha técnica. A malha, ela vai variar sempre por cor. Por quê? Porque eu estou usando a minha malha 100% algodão, que no caso seria a malha crua. Eu tenho aqui branco, preto e mescla. Óbvio que na minha peça branca eu vou usar a minha malha algodão branca. Na preta eu vou usar a preta e na mescla eu também vou usar a mescla. Então o tipo de variação dela vai ter que ser por cor. A quantidade utilizada é o consumo dessa peça, né, da malha, para fazer essa minha blusa. Isso aqui o cliente vai saber informar para a gente, porque na hora que ele faz o encaixe, já sai o consumo da peça. Então eu vou botar aqui que a nossa peça deu 230 gramas. Aqui, custo unitário, ele pega isso da onde? Lá do cadastro de mercadoria da minha malha. Então, o cadastro lá na minha malha, lá no ERP, o custo dela está 11,80 o quilo, beleza? Então, a gente vem aqui para o lado, baixa do estoque. Aonde que essa malha vai ser baixada dentro da minha ficha técnica? A malha sempre vai ser baixada no infesto, tá? No infesto, porque o infesto é o quê? O infesto é o que eu corto a peça para transformar ela de malha para peça cortada. Então, quando eu cortei essa peça, ela saiu do meu estoque. Então, eu boto infesto. Sequência de produção, eu não coloco nada, porque como é infesto, aqui a gente deixa em branco. A grade é interessante porque eu posso fazer dois tipos de consumo. Ou eu faço consumo por tamanho, ou eu faço consumo com uma média. O cliente ele vai escolher o que ele vai querer controlar. Eu aqui vou trabalhar com um consumo por média. Então eu vou deixar a grade em branco. Eu deixando a grade em branco, o sistema entende que é para todos os tamanhos esse meu consumo de 230 gramas, correto? Então a gente vai deixar ele em branco. Vamos para o lado aqui, a parte da peça. A parte da peça tem que informar qual é a parte da peça que essa minha meia malha está fazendo. É o corpo, que é a minha parte principal da peça, beleza? Então, aqui nós vamos botar o corpo e agora a gente só vai dando Enter aqui até o final. O sistema vai perguntar para mim se eu quero inserir essa matéria-prima para as demais cores cadastradas. Por que ele perguntou isso? Porque lá no começo foi o que eu expliquei daquele utilizar a variação de cores, beleza? Então eu vou, quero, e daí ele fala para mim, ó, eu não tenho a meia malha algodão cadastrada na cor 1. Você quer cadastrar ela? Eu dou um Enter, sim. Como é a primeira vez que a gente está fazendo isso aqui, não tem nada vinculado com variação de cor, eu tenho que mostrar como esse produto vai variar dentro do meu sistema. Então, beleza. Então, ele abriu aqui para mim, eu vou pegar aqui o tipo de variação, vou colocar que é por cor. O caractere separador, o que que é? É como eu vou querer separar. A minha referência é 001 e a variante é 01. Então eu vou botar ponto, vírgula ou barra. Eu vou trabalhar com a barra aqui. Eu confirmo, coloco a cor da variante aqui 001. Opa, desculpa. 01, que é um branco que eu estou fazendo. Dou um Enter. Ó, ele vai ficar ali, ó. Referência 001 barra 01, a minha malha algodão branco. Então aqui eu só dou Enter. Pronto, ele já fez o cadastro para mim lá no ERP. Agora ele vai pular a linha e vai falar que não tem a malha cadastrada na cor preta. Como eu já informei antes que o tipo de variação dela é cor, eu não preciso informar mais, eu vou informar isso apenas uma vez. Então agora ele já puxa sozinho a variante preta, eu só dou Enter aqui, cadastrou para a gente, e ele vai pegar da minha malha mescla. Então eu venho aqui, dou o Enter, cadastrou. Beleza, então ele pulou a linha. Então agora eu dou um ESC aqui para subir. Se eu vier aqui, clicar no preto e clicar no mescla, ó, vocês podem ver que ele muda o tipo da minha malha. Então no preto estou usando a minha malha preta, no mescla, mescla e no branco, o branco. Agora tem um detalhe aqui muito importante. A meia malha mescla, ela não é 100% algodão.
ela é uma meia malha que a composição do fio ela é diferente. O mescla, ele é geralmente 88% algodão e 12% poliéster. Então, eu cadastrar uma meia malha 100% algodão mescla, está completamente errado. Correto? Então, o que eu preciso fazer aqui? Ah, mas aqui eu tenho 3 e ele puxou sozinho. Não tem problema. Quando isso acontecer, o que é muito raro, mas eu já estou explicando aqui para vocês, eu vou na minha malha mescla, dou um espaço Enter para ele habilitar aqui a opção de buscar e vou digitar aqui, mescla. Eu já cadastrei essa malha antes, tá? Eu vou pegar aqui, ó, meia malha mescla penteada 8812. Então, assim, é um produto diferente dos outros, correto? Então, eu vou dar 2 cliques nele aqui, eu vou dar um Enter. O tipo de variação, se eu colocar o tipo de variação cor, o que o sistema vai fazer? Ele vai fazer a mesma rotina que ele fez para minha malha algodão. Ele vai fazer meia malha mescla penteada 8812 branco, preto e mescla. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele fique essa malha porque essa é a malha correta para a minha variante mescla. Então, eu apenas vou vir aqui no tipo de variação e vou colocar ele como não definido. Eu pulo a linha. Ele vai perguntar isso aqui, eu dou um sim e pronto. Voltei aqui. Ok, então aqui, ó, na variante mescla eu tenho a minha malha mescla 8812, na minha preta eu tenho a 100% algodão e na branco a 100% algodão. Fechou. É isso que tem que fazer quando a variante de cor exige um material diferente. Então, assim, isso vai ser feito para malha, pode ser feito para um aplique, às vezes, né, o aplique ele contrasta com a cor da peça, ou às vezes ele, né, eu tenho um bordadinho ali que na minha peça clara ele vai branco, numa peça que eu tipo no preto ele já vai uma cor mais um vermelho, alguma coisa assim para destacar melhor. Então, quando acontecer de uma variante ter uma matéria-prima diferente, é isso que eu preciso fazer. Eu venho aqui na primeira, coloco para a variação que ela vai ter aqui dentro, ela vai fazer o cadastro para as 3. Eu vou naquele item que eu quero alterar, na linha dele, e boto o tipo de variação não definido, beleza? Fazendo isso, o sistema respeita ali para a gente. Ok, fizemos a meia malha algodão que é do nosso corpo, da nossa parte principal. Agora, a gente vai pegar a meia malha de novo. E nós vamos fazer a nossa blusa, a manga dela é diferente da cor principal. Então eu vou pegar a minha malha algodão e agora o tipo de variação vai ser um contraste por cor. Por quê? Porque a cor da minha manga ela vai contrastar com a cor da minha parte principal que está lá em cima. Então a manga aqui eu vou botar 100 gramas, tranquilo. Vai baixar, também vai baixar no infesto. Sequência, eu não coloco nada, não vou colocar nada na grade. E aqui na parte da peça eu vou informar que é para manga. Ok, vou até o final dando Enter. O sistema vai abrir para mim. Toda vida ele vai perguntar isso aqui. Se eu quero cadastrar para as demais cores, eu vou dar um sim. Então ele abriu essa tela para mim aqui. Ó. Por quê? Porque eu informei que é um contraste por cor. Então, a minha parte principal está aqui. E qual é a cor que vai contrastar com a minha manga? Não tem problema. Então, aqui no branco, eu vou colocar que é a manga preta. Opa, desculpa. Manga preta é 02. 02. No preto vai ser a manga branca. E no mescla, eu vou ver aqui. Vamos dar um espaço no Enter aqui. Vamos pesquisar alguma cor. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui. Branco e vermelho. Vamos colocar essa cor aqui mesmo, que já estava cadastrada aqui pra gente. Então, ó, a branco e vermelho não existe. Então, ele vai abrir pra gente aquela tela de novo, para ele cadastrar a minha malha 100% algodão na cor branco e vermelho. Cadastrou, beleza. Eu dou um confirmar. O sistema já jogou aqui pra gente, então, no branco, a minha malha branca, a preta, que é para fazer a nossa manga, na preta ao contrário aqui e na mescla também. Beleza? Então, assim, ó, o contraste por cor, ele é o quê?
é uma cor que ela é diferente da minha parte principal aqui de cima, correto? Então, ele já vai contrastar com a minha parte principal do produto. Beleza, vamos lá, espaço Enter aqui. Vamos agora pegar uma etiqueta. Etiqueta. Vamos pegar esta etiqueta bordada masculina aqui. Etiqueta bordada masculina. O tipo de variação que essa etiqueta vai ter? A etiqueta ela vai ser minha etiqueta de tamanho. Então, ela vai variar por grade. Correto? Eu vou usar uma etiqueta para cada peça. Tá aqui. Onde eu vou baixar ela? Eu vou baixar agora na remessa para facção. Por quê? Porque eu vou baixar ela na hora que eu mandar ela para costura. Na hora que eu mandar costurar, essa etiqueta vai ser feita, né? Ela vai ser inserida na minha peça a hora que ela for costurada. Então, ela só vai sair do meu estoque a hora que eu mandar ela para costura. Então, vou colocar aqui costura, a grade. Como eu estou trabalhando com grade, eu preciso informar uma grade. Então, vamos colocar aqui a grade P. Ela vai fazer parte, precisa ser uma parte da peça aqui, que vai ser os nossos aviamentos, agora a gente vai trabalhar com eles, eles necessariamente precisam fazer parte de uma das duas partes aqui que eu coloquei para a malha, tá? Então, assim, se a gente só tivesse uma camisa lisa, que ela fosse totalmente branca, o corpo seria total. Então, todos os aviamentos eu teria que colocar na parte corpo, beleza? Então, eu vou trabalhar sempre na parte corpo aqui, ó. Coloco a parte corpo, vou até o final dando Enter. O sistema vai perguntar toda a vida, ele vai fazer a pergunta se eu quero colocar para as demais cores a minha etiqueta, que eu quero. Então ele vai começar a fazer as perguntas, ó, eu não tenho essa etiqueta cadastrada no tamanho P. Quer cadastrar? Sim, eu venho aqui, coloco agora que ela vai ser por grade. Vou botar a barra para sempre seguir um padrão, né? Vamos sempre seguir um padrão, não vamos colocar uma hora ponto, uma hora traço, uma hora barra. Então assim, o primeiro que for feito, sempre siga um padrão, para não ficar bagunça também aqui no sistema do cliente. Então aqui eu vou definir o tamanho P, ele vai cadastrar a etiqueta P. Agora ele vai fazer da M, mesma coisa, só dando Enter aqui, G e o GG. Ó, então o sistema, o que ele faz para a gente? Ele cria 4 linhas agora, uma para cada tamanho e com a sua etiqueta para cada tamanho. Então a etiqueta P na P, M no M, G e GG, correto? Isso aqui aconteceria a mesma coisa se eu tivesse feito aqui na minha malha, colocado a grade aqui. Ele ia criar para mim 4 linhas, uma para cada grade, beleza? Então vamos lá, fizemos a etiqueta. Agora eu vou colocar aqui a nossa peça ela vai ter um strass. Vamos colocar, vamos ver se tem strass aqui. Strass. Temos strass cadastrado. Vamos colocar esse aplique strass cavalo marinho. Vamos colocar esse aqui, não tem problema. O aplique strass cavalo marinho, ele não vai variar. Eu vou usar ele, o mesmo aplique para todas as cores que eu possuo aqui na minha ficha. Então, o tipo de variação dele vai ser qual? Vai ser o número 5. Ele não varia. Isso vai acontecer quando a matéria-prima é a mesma para todas as peças, indiferente de cor e tamanho, correto? Não interessa a cor que ela tem e o tamanho que ela tem, ela vai usar a mesma matéria-prima. Então, eu coloco o aplique cavalo marinho, coloco a quantidade utilizada, vai ser um aplique só por peça, remessa para facção. Ele vai baixar na hora que eu mandar para a estamparia. Não vou colocar grade, porque ele vai para todos os tamanhos. Aqui eu coloco, vai fazer parte do corpo, vou até o final. Ele vai perguntar, quer colocar para as outras cores? Beleza, tá feito. Então, aqui, basicamente, são esses aqui os tipos de variações que a gente vai ter dentro da nossa ficha técnica, tá? A gente vai ter variação por cor, por tamanho, vai ter os que não vão variar e o que vai contrastar por cor. E no mescla tem aquela particularidade do não definido, por quê? Porque ele tem uma matéria-prima que é especificamente para a cor dele. Então, a gente vai usar o não definido aqui no mescla, correto?
Então assim, ó, tem que se atentar nesse negócio da variação. A malha sempre vai variar por cor, às vezes ela vai contrastar por cor, mas não deixa de ser uma variação de cor também. Etiqueta de tamanho sempre vai variar por grade, porque eu posso trabalhar com etiqueta de composição. A etiqueta de composição ela também não vai variar. Por quê? Porque é uma etiqueta que ela vai dentro da peça e é a mesma etiqueta indiferente de tamanho e diferente de cor. E tem essa parte ali no caso o aplique, mas isso pode acontecer com elástico, com botão, né? O botão às vezes ele pode variar por cor e também não pode, então depende bastante ali, né? Ele contrasta, às vezes ele é da cor da manga, alguma coisa assim, mas sei lá, é um botão branco para todas as peças, então é um botão que não varia, entendeu? Então tem que ficar, sempre perguntar para o cliente o tipo de variação que esse produto vai ter dentro da nossa ficha técnica. Beleza. Basicamente, ficha técnica é isso aqui. Conheça mais detalhes em www.sistemaparaconfecção.com.br. Peça uma demonstração ou faça um test drive real dos nossos produtos e veja que com pouco você pode fazer muito pela sua confecção.